Então, do capítulo 1 ao capítulo 3 conta a história. 4 ao 7, a mesma história. 8 ao 11, a mesma história. 7 sessões, né? 7 vezes a mesma história. E a cada sessão, a cada história, parece que o fim vai ficando mais claro, né? Como se fosse uma peça de quebra-cabeça. Como se fosse encaixando as peças e o fim dessa história, a cada sessão, vai ficando mais claro. E qual a história que é contada para nós nessas 7 sessões? A história entre a primeira e a segunda vida de Jesus, né? Então, 7 sessões, 7 vezes essa mesma história, ela é contada. Nós estamos na primeira sessão, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3. Nessa sessão, nós estamos vendo a carta às 7 igrejas da Ásia, em que João vai tratar especificamente do problema de cada igreja. João, nessa parte das cartas às 7 igrejas, ele trata dos problemas, né, dos desafios particulares de cada igreja. As 7 igrejas da Ásia deveriam ler todo o Apocalipse, todo o livro. Então, o livro foi escrito para que todas as 7 igrejas lessem o livro por completo. Mas aqui, nessa parte, nós vemos João tratando, né, especificamente das situações de cada igreja. Essas igrejas eram igrejas reais, né, igrejas ali do primeiro século, igrejas que nós estamos vendo já experimentaram muitas vitórias, né, mas também experimentaram muitos desafios. Igrejas sofredoras, igrejas perseguidas, como nós estamos vendo. E embora originalmente, nós já falamos aqui, o Apocalipse tivesse sido escrito a essas 7 igrejas, significa que o livro também serve para nós, porque os princípios aplicados a essas igrejas se aplicam a nós hoje também, né? É como se essas igrejas representassem todas as igrejas de todas as épocas, de todos os tempos. Tanto que a gente vai ver que os aspectos encontrados nessas 7 igrejas, nós encontramos nas nossas também. Por exemplo, Éfeso. A gente sabe que Éfeso era cuidadosa da doutrina, mas faltava amor, faltava zelo. Nós vemos que Pérgamo era fervorosa em amor, mas descuidada na doutrina, como as igrejas que nós vemos hoje. Tem igrejas que são fiéis à doutrina, mas não tem tanto fervor espiritual. Outras igrejas é mais calorosa, né? Mais amorosa, mas descuidada um pouco na doutrina. Então, essas igrejas representam todas as igrejas aí no decorrer dos anos. E nós vimos também que, de maneira geral, existiam 2 problemas nessas igrejas. Problemas internos e problemas externos. Externos, o problema, externamente falando, eram as perseguições. Igrejas perseguidas, né, tanto do Império Romano, quanto perseguida também pelos judeus. E internamente, o problema ou era a tolerância com os falsos ensinos e a tolerância com os atos pecaminosos. Muitas vezes as igrejas toleravam ali imoralidade no meio da igreja, ou então era o oposto disso, era uma preocupação com a doutrina verdadeira, mas era uma falta de amor. Era uma falta de amor. Então nós já vimos isso aqui, e ao estudarmos essas cartas que João escreve às igrejas, nós conseguimos aprender o que Cristo espera de cada igreja local hoje. Quando nós estudamos as cartas às 7 igrejas, nós entendemos, olha, como que Cristo deseja que a igreja local hoje, na nossa época, nos nossos dias, ela ande, ela viva. E também nós aprendemos os erros que devem ser evitados. Então Cristo, ele avalia, Cristo, ele exorta, Cristo, ele repreende, Cristo faz promessas a essa igreja, é isso que nós estamos vendo. Até o último estudo, nós vemos 4 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. A gente percebeu, lendo, né, essas cartas, que elas recebem alternadamente elogios e críticas. Por exemplo, a igreja de Éfeso, não sei se vocês lembram, ela foi elogiada pela sua firmeza doutrinária. Foi elogiada pela sua firmeza, pela sua rejeição à doutrina dos nicolaítas, né? E dizem os estudiosos que os nicolaítas, essa doutrina ensinava que os que viviam dentro da igreja poderiam pecar
porque quanto mais eles pecassem, maior era a graça de Deus. Então a igreja de Éfeso rejeitou essa doutrina. Esse foi o elogio que Jesus fez a essa igreja. Mas Jesus criticou porque eles haviam deixado o primeiro amor. A igreja de Éfeso, ela não tinha mais fervor espiritual. Era firme na doutrina, mas faltava esse amor. A igreja de Esmirna nós vimos também. É uma igreja que não recebeu nenhuma crítica. Apesar de ser uma igreja sofredora, apesar de ser uma igreja oprimida ali, apesar de ser uma igreja que era bastante e muito perseguida, era uma igreja perseguida, mas porém era uma igreja fiel. A igreja de Pérgamo tinha pessoas fiéis, inclusive um homem que nós vimos chamado Antipas. Esse homem ali, ele foi testemunha e foi testemunha até a morte. No meio da mais severa tribulação, esse homem chamado Antipas, que era da igreja de Pérgamo, ele morreu, porque foi fiel até a morte. E diz a história, não tem na Bíblia não, que esse homem foi colocado dentro de um boi de bronze, e ali foi morto, sufocado e queimado. Então, ao mesmo tempo que existia homens como esse Antipas na igreja de Pérgamo, pode falar, André? Boi de bronze. Ao mesmo tempo que um homem chamado Antipas vivia nessa igreja de Pérgamo, esse homem era fiel, por outro lado, nessa mesma igreja, tinha alguns que toleravam falsos ensinos, né, e falsos apóstolos, toleravam os ensinos dos nicolaítas. Então perceba, a igreja de Éfeso, o que ela fazia? Ela rejeitou os ensinos dos nicolaítas. Mas Pérgamo, embora tinha alguns crentes fiéis, como esse Antipas, capaz de morrer por não negar a fé em Jesus, tinha alguns lá que aceitavam a doutrina dos nicolaítas. Nós já vimos isso, só passando rapidamente. E Tiatira foi a última igreja que nós vimos com o pastor Mateus. A gente viu que ela foi elogiada pelo Senhor porque era uma igreja muito operosa, uma igreja que trabalhava bastante, uma igreja muito ativa, trabalhava muito para Deus, mas por outro lado, ela foi criticada porque era uma igreja muito mística e não tinha uma pureza doutrinária, ao contrário também da igreja de Éfeso, que era fiel à doutrina. Amém, irmãos? Essas 4 igrejas estão no capítulo 2 que nós já vimos. Agora no capítulo 3, começa com a igreja de Sardes, que nós vamos ver hoje. E aí no versículo 1 do capítulo 3, no capítulo 3 nós veremos Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas hoje iremos ficar só com a igreja de Sardes. Tudo bem até aqui? E aí no versículo 1 do capítulo 3, diz o texto aí, ao anjo da igreja, né? Ou seja, nós já sabemos, ao pastor da igreja, ao mensageiro da igreja, ao líder da igreja, ao pastor daquela igreja. Em Sardes, escreva. Sardes era uma cidade que ficava no alto de uma colina amuralhada, uma colina fortificada, uma cidade protegida pelos precipícios. E essa cidade também, ela era conhecida pelos seus habitantes, que eram muito orgulhosos, eram muito arrogantes, até determinado tempo. Depois de um tempo, isso antes de Cristo ainda, essa cidade foi atacada pelo exército inimigo. Então essa cidade ela era destruída. Com o passar do tempo, essa cidade era reerguida, eles conseguiam se reerguer. Então passava o tempo, ela era atacada, de novo ela era destruída, e depois de um tempo eles conseguiam se reerguer. E quando João escreve essa carta, já no 1º século, Sardes era uma cidade rica, bastante conhecida, mas era uma cidade rica, mas totalmente degenerada. Por quê? Os habitantes dessa cidade, eles viviam na impureza. Os habitantes dessa cidade, eles se entregavam a uma vida de luxúria. Os habitantes dessa cidade se entregavam a uma vida de prazer. E a igreja estava entrando por esse mesmo caminho. Então, Sardes tinha esses habitantes, né, que não eram crentes e viviam na luxúria e no prazer. E a igreja estava entrando por esse caminho. Ao invés da igreja estar nessa cidade e influenciar, porque nós somos chamados a isso, a ser sal, a igreja de Sardes estava ali como um sal, mas não tinha mais sabor. A igreja de Sardes estava ali como uma candeia escondida, né? Não influenciava no meio desse mundo, dessa sociedade totalmente corrompida.
E é nesse contexto que nós vemos Jesus enviando na carta dessa igreja. Sardes era uma igreja poderosa. Sardes era uma igreja que era dona de um grande nome, tinha fama, mas não tinha vida. A igreja de Sardes, irmãos, tinha performance, mas não tinha integridade. A gente vai ver que a igreja de Sardes tinha obras, mas não tinha dignidade. Essa era a realidade. Estava indo por esse caminho. E aí, o versículo 1 diz: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ou seja, essas são as palavras daquele que vê todas as coisas. Essas são as palavras daquele que conhece todas as coisas. 7 espíritos aqui, nós já vimos isso, significa uma completude, uma perfeição, né? Então Deus, essas são as palavras daquele que vê todas as coisas, daquele que sabe todas as coisas, daquele que está presente no meio da igreja, daquele que passeia no meio da igreja, porque Ele conhece a nossa vida. Jesus, Ele conhece a nossa motivação. Jesus, Ele conhece o nosso passado. Jesus, Ele conhece os nossos atos. Então essas são as palavras. Jesus vê aquilo que nós não conseguimos ver. Por exemplo, Jesus vê na igreja de Esmirna, que é uma igreja pobre, mas aos olhos de Deus ela é rica. Jesus vê, por exemplo, na igreja apóstata de Tiatira, que nós vimos semana passada, Jesus vê que nessa igreja apóstata havia um remanescente fiel. Jesus vê na igreja de Sardes, que tem reputação de ser viva, mas na verdade essa igreja está morta. Então Jesus vê todas as coisas, Jesus conhece o nosso íntimo, Jesus passeia no meio da igreja, sondando os corações. A gente vai ver, por exemplo, que embora a igreja de Laodiceia se considerasse rica e abastada, era uma igreja pobre e miserável. A gente vai chegar lá. Ou seja, Jesus vê todas as coisas. Jesus, Ele sonda os corações. Jesus sabe quem nós somos. Jesus sabe como nós estamos. Jesus sabe o que de fato nós precisamos. Então essas são as palavras dos 7 Espíritos. E também aí, essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos, daquele que vê todas as coisas, e tem também as 7 estrelas. Nós vimos aqui que as 7 estrelas são os pastores, né? Os pastores da igreja, ou seja, essas são as palavras daquele que tem um controle sobre as igrejas, daquele que tem os pastores em suas mãos, daquele que tem um domínio sobre as igrejas, né? As igrejas locais têm pastores, mas o dono da igreja é Jesus, né? A Lagoinha Mangabeiras hoje tem 2 pastores aqui, mas nós estamos pastoreando o rebanho de Deus e nós prestaremos conta de tudo que estamos fazendo com o rebanho que é dele. Ele é o dono da igreja e ele tem o domínio, ele tem o controle. No capítulo 1, no versículo 19, essa ideia fica mais clara, nós já vimos isso. Eu vou só ler no capítulo 1, versículo 19. João escreve: escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As estrelas, ou as 7 estrelas, são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as igrejas. Ou seja, essas são as palavras do Senhor. Daquele que tem um domínio sobre as igrejas. Daquele que tem um poder. Daquele que tem um controle sobre as igrejas. Esse é o nosso Senhor Jesus, né? Ele tem todo o poder e toda a autoridade. E o nosso Senhor Jesus, Ele diz, versículo 1 ainda, do capítulo 3. Ele diz: conheço as suas obras. E dizem os estudiosos que talvez essa igreja sofra a mais dura crítica de todas as 7 igrejas, né? Os intérpretes aqui, eles entendem isso. Por quê? Olha a crítica que Jesus faz a essa igreja. Ele diz: você tem fama de estar vivo, ou você tem nome de que vives, mas está morto. A igreja tinha uma fama notável. Aos olhos dos outros, parecia uma igreja viva. Aos olhos dos outros, essa igreja parecia uma igreja dinâmica.
Tudo nessa igreja, aos olhos dos outros, parecia cheio de vida. Tudo nessa igreja, aos olhos da sociedade, parecia cheia de vigor, mas essa igreja estava morta. Ou seja, era uma espiritualidade, mas uma espiritualidade apenas de aparência. Eram crentes, mas apenas crentes de nomes. Uma espiritualidade apenas de rótulo. Porque na verdade parecia mais um cemitério espiritual. Em outras palavras, é isso que ele está querendo dizer. Por quê? Porque a maioria dos membros dessa igreja não eram convertidos de fato. Não eram convertidos de fato. Não haviam sido convertidos ou convencidos pelo Espírito de fato. Perceba, irmãos. Tinha aspecto de igreja. Tinha forma de igreja. Tinha vocabulário de igreja, mas não era igreja. E quantas igrejas são assim hoje em dia, não é verdade? As igrejas, muitas, né, tem placa, tem fachada. Muitas igrejas, né, tem o conjunto ali, tem a liturgia, tem os membros, tem o louvor, tem a ceia, tem o batismo, mas ainda assim não é uma igreja verdadeira. E quantos crentes têm um vocabulário de crente, não é verdade? Varão, se veste como crente, falam como crente, frequentam cultos, estão incluídos no hall da igreja, né? Tem a carteirinha lá de membro, está lá o número de membros, mas são crentes apenas nominalmente. Por quê? Tem fama de crente, mas na verdade não é. Está morto por dentro. Tem fama de estar vivo, como diz João, mas está morto por dentro. A reputação dessa igreja aqui, irmãos, era entre as pessoas, né? E não diante de Deus. Essa igreja tinha fama, mas o texto fala que tinha fama, mas não tinha vida. A fama era apenas diante dos homens, né? E nem sempre fama diante dos homens é glória diante de Deus. Nem sempre. Essa era a realidade da igreja de Sardes. O interessante, irmãos, dessa carta aqui, a essa igreja, é que, se você notarem comigo, Sardes, ela não sofre perseguição, como as outras igrejas. Se você ler comigo aí, Sardes, ela não é ameaçada, né? Ela não é perseguida. O texto aí não fala de tribulação, o texto não fala de perseguição, o texto não fala de sofrimento, né? Como outras igrejas sofrem. Essa igreja não tinha problemas doutrinários, como as outras igrejas tinham, né, com a doutrina dos nicolaítas. Essa igreja não sofria aqui pelos falsos ensinos de Jezabel, como as outras igrejas, ou a igreja de Tiatira sofria. Não passava por nada disso. Mas por que não passava? Porque a igreja estava morta. Por que não era perseguida dessa forma como as outras igrejas eram? Porque eles professavam e viviam uma fé morta. A fé deles não apresentava nenhuma ameaça à sociedade que viviam. A fé deles, como eu falei, em vez de influenciar, eles estavam sendo influenciados. Somos chamados a sermos sal, mas essa igreja, nessa época, não estava sendo. Era um evangelho raso, um evangelho que não entrava, né, ou não confrontava o mundo. Era um evangelho que, diante de um mundo que já é do maligno, não apresentava nada aos princípios, não apresentava nada que se opunha aos princípios desse mundo. Era uma igreja que estava na cidade de Sardes lá, mas era uma igreja que tinha fama, mas por dentro estava morta. Era uma igreja que só ganhava aplausos, por isso que tinha fama, ao ponto de não causar nenhuma oposição. Era uma igreja tão superficial, gente, que não causava oposição. Era uma igreja tão superficial que não era nem perseguida. E olha que tinha fama, né? Olha que tinha fama. A gente consegue entender, irmãos, que uma igreja que não sofre nenhum tipo de perseguição, quando uma igreja está em um lugar e não sofre nenhum tipo de perseguição, não sofre nenhum tipo de retaliação, aí está o problema, né? Porque Paulo, escrevendo em Timóteo, ele diz que aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo, eles serão perseguidos, não é verdade? Quando a igreja está instalada em um lugar e não incomoda nada nem ninguém, não incomoda esse mundo que já é do maligno, não incomoda esse sistema de alguma forma, né?
não influencia em nada, aí que está o problema. Essa igreja de Sardes estava assim, né? Quando o mundo caído para de atacar a igreja, aí que está o problema. Aí que está o problema. Jesus, ele disse lá nas bem-aventuranças, no capítulo 5, no versículo 10, deixa aí aberto e vai lá comigo. Capítulo 5, versículo 10. Capítulo 5, versículo 10 de Mateus, né? Não falei não, né? Mateus, Mateus, capítulo 5, versículo 10, as bem-aventuranças. Mateus, era só pular uma página, André? Mateus, capítulo 5, versículo 10. Essa aqui é uma característica daquele que nasceu de novo. É uma característica daquele que é habitado pelo Espírito Santo, daquele que é cristão de fato, daquele que quer viver para o reino de Deus e pelo reino de Deus. Olha o que Jesus diz a esse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de você nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Pode voltar. Então perceba, irmãos, aquele que quer viver para Jesus, de fato, de alguma forma ele vai ser perseguido, vai encontrar oposição. E a igreja estava em uma cidade, ao invés de influenciar, estava sendo influenciada. Estava morta por dentro, morta. E olhando isso, é interessante que o diabo nem precisou perseguir de fato essa igreja de fora para dentro, né? Ela já estava sendo tormentada ali e derrotada pelos próprios pecados. Eu estudando, né, sobre essa carta, pode voltar lá no capítulo 3, eu estudando sobre essa carta, né, e nesse aspecto, eu li uma frase de um teólogo alemão que ele diz o seguinte, ele chama Adolf Pohl, ele diz o seguinte: onde reina a morte pelo pecado, não há morte pelo martírio. Onde reina a morte pelo pecado, não há morte pelo martírio. Ou seja, onde há pecado deliberado, não tem testemunho ali de Cristo. Se não tem testemunho de Cristo, não tem como ninguém morrer por causa de Cristo, não tem martírio. Então, onde há morte pelo pecado, não há morte pelo martírio. Essa era a igreja de Sardes. Sardes gozava de uma paz, mas era uma paz de cemitério. Era uma paz de membros mortos. Era uma paz de membros apáticos. Era uma paz de membros desinteressados ali, sem fervor espiritual. E interessante que talvez, ou naquela época, não era uma igreja que o mundo chamaria de morta. Não era, irmãos. Por quê? Tinha fama de que está viva. Então, aos olhos do mundo, essa igreja não era morta. Mas o Senhor vê todas as coisas. O Senhor sonda corações. Como nós aprendemos aqui, o Senhor anda, né, nos candeeiros, irmãos, sondando mentes e corações. Ele sabe quem de fato tem vida e quem não tem. Ele sabe quem de fato vive de fachada e quem não vive. Ele sabe quem de fato é verdadeiro e quem não é. Sardes era assim. Desfrutava dessa paz, tinha fama de estar viva, mas estava morta. Por isso, versículo 2. Esteja atento, diz o texto aí. A igreja estava dessa forma porque faltava vigiar, né? Não estava vigilante. Esteja atento. E o interessante nesse versículo 2 é que a gente percebe que tinha alguns que não estavam mortos, mas estavam prestes a morrer. Alguns entendem então que nessa igreja tinha os fiéis, tinha os mortos, mas tinha aqueles que estavam prestes a morrer, mas não estavam mortos ainda, porque o versículo 2 fala aí, ó, estejam atentos, fortaleça o que resta e que estava prestes a morrer. Fortaleça o que resta
e que está prestes ou estava prestes para morrer. Em outra tradução fala assim, ó, ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer. Ou seja, Jesus está exortando aqui os crentes fiéis a fortalecerem os que estavam sendo contaminados. Jesus está exortando aqui a fortalecer os crentes fiéis, a fortalecerem aqueles que estavam sendo contaminados pelo mundo, né? Não estavam mortos ainda, mas estavam prestes a morrer, estavam dormindo, estavam começando a ficar acomodados, estavam prestes a morrer. E esse é o chamado que Jesus faz aos fiéis, a olhar aquele que está prestes a morrer e pegar pela mão, a olhar aquele que está prestes a morrer e discipular, a olhar aquele que está prestes a morrer e exortar, e consolar, e fortalecer, e pregar o evangelho. O texto diz, fortaleça, ser vigilante, e confirma os restantes que estavam para morrer, né? Morrer. Então a gente percebe que o diabo, ele não atacou a igreja de Sardes com perseguição. O diabo, ele não atacou a igreja de Sardes aí com heresia. A gente não viu isso. Mas mimou a igreja com o mundanismo. Os crentes de hoje em dia, eles não estão sendo atacados, não estão sendo mortos, né, pela espada do mundo. Mas muitos crentes de hoje em dia estão morrendo pela amizade com o mundo, que era a realidade dessa igreja de Sardes. Não morrem pela perseguição. Ou seja, não morrem pela espada do mundo, mas morrem pela amizade com o mundo, mas morrem por estarem contaminados pelo mundo, por querer abraçar o mundo, por querer, de alguma forma, se conformar com o mundo. Aí morre espiritualmente, mesmo dentro da igreja, mesmo tendo carteirinha de membro, mesmo sendo batizado, mesmo pregando, mesmo fazendo parte do ministério de louvor. Essa era a realidade da igreja de Sardes. E qual era a causa da morte? Versículo 2 ainda. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. E a causa aí, ó. Pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Note aqui que não é que a igreja não tinha obras, não era falta de obras, elas tinham obras, mas eram obras que não eram perfeitas aos olhos de Deus, não eram obras íntegras, não eram obras aprovadas diante de Deus. Provavelmente faziam o que faziam para a sua própria glória, o texto não fala, mas nós entendemos que provavelmente se eram obras que não eram aprovadas aos olhos de Deus, eram obras que eles faziam para a sua própria glória, não para a glória de Cristo. Pregavam, anunciavam, faziam para exaltação do seu próprio nome, não exaltação do nome de Jesus. Faziam não para santificar o nome do Senhor, mas para fazer o seu nome conhecido. Eles tinham obras, o texto fala, eles trabalhavam, né? Pois não achei as suas obras. Então eles tinham obras, eles trabalhavam aí, ou seja, eles davam esmolas, eles oravam, provavelmente jejuavam, provavelmente entregavam o dízimo, participavam de toda a liturgia da igreja visível. Dentro da teologia nós temos esse conceito de igreja visível e igreja invisível. Igreja visível é essa que todos nós vemos. É a igreja instituição, ou a igreja institucionalizada. É a igreja visível. Agora, a igreja invisível é que está dentro da igreja visível. E é a igreja verdadeira. Amém, irmãos? Nem todos que fazem parte da igreja visível é igreja invisível. Ou faz parte da igreja invisível. Muitos estão na igreja visível, mas estão mortos. São hipócritas. Não foram salvos. Não têm o Espírito Santo. Ou ainda não têm. Né? E essa era a realidade dessa igreja. Estavam lá, trabalhando muito, tinham obras, né? Mas as obras eram mortas, né? Ou seja, a hipocrisia reinava ali nessa igreja, né? E talvez, pode falar, André. A palavra frio seria mais interessante que morto, né? O texto fala morto mesmo. Não, sim, mas é o conceito.
Está morto teoricamente, ele não tem como voltar atrás mais. É. Já era. Exatamente. Mas ele está frio. É. Isso que você falou, isso que você falou, a pessoa está morta, e se está morta, de fato, não tem como, de fato, ser alcançado novamente. Alguns entendem que, lembra que eu falei que tem a possibilidade de ter 3 pessoas aqui. As fiéis, as que estavam prestes a morrer e as que estavam mortas, né? Eu falei dessa possibilidade, vocês lembram? Tem alguns que entendem que essas pessoas que estavam mortas não tem jeito mais para elas, mas as que estavam prestes a morrer, essas têm. Essa é uma interpretação. É porque teoricamente você pode viver pecado a vida inteira, no leite de morte, você arrepender, Deus está salvo. Sim. Se arrepender de coração, sim. Então, tipo assim, já era para ele, então já morreu, de fato. Não, mas a Bíblia nos trata, por exemplo, antes da nossa conversão, nos trata como mortos. Efésios capítulo 2, Paulo fala que nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Então, todo aquele que não tem o Espírito Santo está morto espiritualmente, amém? Talvez seja o caso aqui deles, entendeu? Uma ilustração dessa realidade, por exemplo, é quando Paulo escreve a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 1, na sua segunda carta, no capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, Paulo escrevendo a Timóteo, ele disse: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E aí chegou no versículo que eu queria, versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste destes também. Era a igreja de Sardes. Tinha aparência de piedade, era famosa, tinha fama de que estava viva, mas não era de fato crente. Isso aqui, irmãos, é formalidade sem poder. Isso aqui é reputação sem realidade. Isso aqui, o caso da igreja de Sardes, era uma aparência externa sem uma integridade interna. Era demonstração sem vida. Essa é a igreja de Sardes. Eles faziam de tudo, ou faziam para ter uma reputação de bons religiosos, mas viviam num faz de conta da religião. Então, estavam ali, provavelmente cantavam louvores, estavam ali e provavelmente ali estavam participando de toda a liturgia, mas a mente estava longe de Deus, né? Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele fala, né? Tem a mente nas coisas que são do alto, não nas coisas terrenas, né? A mente de muitos aqui dessa igreja estava nessa terra, né? Estavam ali dentro, mas não estava com a mente nas coisas que são do alto, estava com a mente nas coisas dessa terra. Honrava a Deus com os lábios, não é isso que diz o profeta Isaías? Mas o coração estava longe do Senhor. Realidade aqui da igreja de Sardes, né? Era como sepulcro caiado. Vocês lembram do que Jesus disse aos hipócritas? Lá em Mateus, no capítulo 23, se eu não me engano, Mateus 23, no versículo 27, precisa abrir não, eu vou ler, Mateus 26, 23, versículo 27, disse Jesus, falando aos hipócritas: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, olha só, gente, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Então essa era a causa da igreja ser chamada por Jesus de morta, de estarem mortas. Por quê? Porque Deus, ele quer verdade no íntimo, né, irmãos? Deus, ele não se impressiona com a aparência, né? Porque Deus, ele sonda corações. Lembra que eu falei que Deus, ele vê todas as coisas? Deus sabe todas as coisas? Deus, ele anda no meio das igrejas, no meio do candeeiro, né? Sondando mente e corações. E aí, versículo 3. Diante disso, uma exortação aí, ó.
Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. O que aquela igreja, o que eles ouviram e deviam lembrar, guardar e voltar, era a palavra de Deus. Eles deveriam lembrar da palavra de Deus. Eles não haviam guardado a palavra de Deus em seus corações. E uma igreja, ela pode ser reavivada quando lembra do fervor espiritual que tinha e volta ao seu fervor espiritual. Uma igreja pode ser reavivada quando lembra de como era temente a Deus, devoto a Jesus e volta a obedecer a palavra de Deus que um dia receberam. Uma igreja, ela pode ser reavivada quando de fato volta a temer a Deus e andar conforme a palavra de Deus. Lembra, o texto diz, portanto, do que você recebeu, né? Lembra. Uma igreja temente a Deus, irmãos, ela não pode ser confundida, por exemplo, com uma liturgia animada. Nenhum problema com a liturgia animada, mas não pode ser confundida com isso. Uma igreja temente a Deus, ela não pode ser confundida, por exemplo, com um culto festivo. Nenhum problema com o culto festivo, deve ter, mas não pode ser, não é isso que quer dizer uma igreja temente a Deus. Uma igreja não pode ser confundida, por exemplo, temente a Deus não pode ser confundida com obras abundantes. A gente pode estruturar a igreja, mas isso não mede espiritualidade, porque Deus, ele conhece o coração. Nós podemos estar fazendo tantas coisas, eu posso estar aqui, irmãos, pregando aqui, mas com motivação longe do Senhor. Nós podemos estar estruturando a igreja, mas com outra motivação, de não exaltar o nome do Senhor Jesus, de não exaltar a Deus, de não querer que o nome de Jesus seja reconhecido, de não querer que pessoas sejam salvas. Eu estou aqui, quero que o meu nome seja conhecido. Eu estou aqui para, sei lá, isso aí que pessoas serão salvas, consequência. Mas Deus, ele sonda corações, irmãos. E todos enfrentarão um dia o justo juiz. Ele sonda corações. Ele conhece o nosso íntimo. Esse é Jesus. E aqui, de fato, essa igreja precisava ser avivada. E uma igreja avivada é uma igreja que tem fome da palavra de Deus. Uma igreja avivada é uma igreja que tem a Bíblia como base. Uma igreja avivada é uma igreja que tem a Bíblia como fonte. Uma igreja avivada é uma igreja que tem a Bíblia, usa a Bíblia e tem a Bíblia ali como fonte, como motivação, tem a Bíblia como seu limite para fazer as coisas, tem a Bíblia como seu propósito. Isso é uma igreja avivada, pautada na palavra de Deus, que não negocia a palavra de Deus. Essa é uma igreja avivada. E ele fala, lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. E aí o versículo continua falando, obedeça, guarda e arrependa-se. Então essa é a solução, André, aí, de Deus para essa igreja. Arrependa-se. A chance, até no leito de morte. Arrependa-se. Ou seja, lembre da palavra. Se lembre do evangelho. Se lembre da cruz. Lembra daquilo que Deus te chamou para fazer. Lembra daquilo que Deus te chamou para viver. Se lembre disso. Se lembre do evangelho. Mateus, Marcos, Lucas. Se lembre, agora falando para a igreja de Sardes, se lembre dos pergaminhos de João. Lembre da carta de Paulo que vocês já tiveram contato. Se lembre e voltem para o evangelho. Arrependa-se, né? E creia no evangelho, né? Arrependei-vos e creia no evangelho. Versículo 3 ainda. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei, ou que hora virei contra você. Ou seja, se não arrepender, se continuar com essa fé de fachada, se continuar com essa fé aí que é só esteticamente, né? Se continuar, né, querendo agradar o mundo, se continuar dessa forma, se amoldando aos padrões do mundo, se continuar dessa forma, ele virá como um ladrão, de repente, e julgará todo aquele que não se arrepender. Até o leito de morte, igual diz o André, Deus está nos dando chance. Mas quando será a nossa morte? Alguém sabe o dia que vai morrer aqui, gente? Eu não sei, não. Pastor Mateus gosta de falar que nós estamos numa fila, né?
Alguém aqui será o próximo da fila, eu não sei. O Senhor sabe. Nós não sabemos o dia de amanhã. Então, o dia de nos arrependermos é hoje. O dia de andarmos com Deus é hoje. O dia de temermos a Deus é hoje. O dia de querermos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça é hoje. Não por medo da condenação, irmãos, mas porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele transformou a nossa vida, porque Ele mudou a nossa história, agora nós queremos viver para o Senhor. Consequentemente, desfrutaremos do reino do Senhor, desfrutaremos dele eternamente e nos livraremos da condenação eterna. Porque esses que irão para a condenação eterna, para esses, a volta de Jesus não será uma boa, né? Será como ladrão. Vamos pegar de surpresa, vamos pegar despreparados porque não estavam vigiando, vamos pegar despreparados porque estavam vivendo, irmãos, dentro da igreja, mas não levavam Jesus a sério. Estavam vivendo dentro da igreja, mas estavam mortos. E se não arrependerem, né, Jesus virá como ladrão e julgará todos, né? E o texto fala que ele virá contra esses que não se arrependerem, E aí o versículo 4, tem esses. No entanto, o versículo 4 aí, mas, né? No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Olha só que interessante. Mesmo em meio a todo esse engano aí, uma igreja que a hipocrisia reinava, né? Mesmo em meio a isso, Deus tinha lá no meio os seus. Deus tinha lá no meio aqueles que não se contaminariam e de fato não se contaminaram. No meio da igreja mais morta, como nós estamos vendo aqui, tinha gente sincera e tem gente sincera. No meio de uma igreja muito contaminada com as coisas do mundo, tem gente temendo a Deus ali. Onde tem 2 ou 3 louvando ao Senhor ali, onde há um ajuntamento de pessoas louvando a Deus, pode haver hipócritas ali, mas tem gente temendo a Deus ali. Tem gente que quer viver o evangelho genuíno ali. Tem gente que quer viver o reino de Deus de forma sincera ali. Naquele meio tem. Deus tem os seus escolhidos, há um remanescente. Olha que interessante, dessa igreja aqui, que estava quase perdendo o status, né, de igreja verdadeira, Deus tem os seus lá. Deus tem os seus escolhidos. Aqueles que havia escolhido antes da fundação do mundo. Dentro dessa igreja tem aqueles que amam o Senhor de coração. Tinha lá na igreja de Sardes. Às vezes a gente pode olhar uma igreja hoje e falar assim, não, mas a igreja está de tal forma. Deus tem lá no meio dessa igreja os seus, os sinceros, que querem viver para Deus ali. E Deus se manifesta ali no meio, corrigindo, exortando, consolando, disciplinando. Mas quem sabe disso? Só o Senhor, porque Ele que sonda corações, Ele que passeia no meio das igrejas. Né? Ele que faz, Ele que conhece. E a essas pessoas, o versículo 4, há uma promessa para essas pessoas. Jesus fala aí, ó. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. Versículo 5. O vencedor será igualmente vestido de branco. O vencedor, aquele escolhido por Deus, aquele que persistiu, aquele que permaneceu, aquele que não negou a fé em Jesus. O vencedor, aquele que é habitado pelo Espírito Santo e não se amoldou aos padrões desse mundo. O vencedor que viveu aqui querendo buscar o reino de Deus em meio a intensa perseguição ou não. O vencedor, aquele que buscou em primeiro lugar o reino do Senhor e a sua justiça. Aquele que não cedeu ou se caiu, se arrependeu e pediu misericórdia para Deus. O vencedor que confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esse, né, jamais manchará ou será manchado pelo pecado na eternidade. Isso aqui, irmãos, que nós lemos aí, o vencedor será igualmente vestido de branco, isso aqui é pureza eterna. Nunca mais se mancharão com o pecado. A maioria dos crentes aqui da igreja de Sardes haviam se contaminado, né? Viviam dentro da igreja, como nós vemos aqui, mas eram hipócritas. Pecavam de forma deliberada, viviam de fachada, mas os sinceros que não se contaminaram
receberão vestes brancas, ou seja, que é um símbolo, né, de festa, é o símbolo de pureza, é o símbolo de felicidade eterna, é um símbolo de vitória. Esses receberão vestes brancas. Aqueles que andaram em santidade, aqueles que tiveram os olhos fixos em Jesus aqui, né, o autor e consumador da nossa fé. Aqueles que andaram assim aqui na terra, no céu, o Senhor receberá. Né? Sem santidade, né, me diz a palavra do Senhor assim, ninguém verá a Deus. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Sem santidade, não há salvação. Sem vida com Deus aqui e agora, não haverá vida com Deus no céu. Sem santidade na terra, não há glória no céu. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, ele diz que aqueles que pertencem a Cristo crucificam a carne com suas paixões e desejos. Olha só, meus irmãos, todos nós aqui, nós somos habitados, eu creio, pelo Espírito Santo de Deus. Quem é habitado pelo Espírito Santo de Deus, ele pode até errar, pode até pecar, mas o pecado não o domina mais. A partir do momento que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, o pecado não nos domina e nós começamos a ter uma vida crucificando a carne com as nossas paixões e desejos. Isso não é na nossa força, não é porque nós somos bons, não é porque nós temos mérito, mas porque nós somos habitados pelo Espírito que Ele é santo, né? Que Ele é santo. Nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos selados por Ele, né? E Ele é a garantia de que nós moraremos com o Senhor eternamente, né? Eternamente. Então, quem não se envergonha de Cristo aqui e agora terá o seu nome proclamado no céu. Porque olha o versículo 5 de novo aí, ó. O vencedor será igualmente vestido de branco. Aí, continuação do versículo. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e de todos os anjos. Olha só aí. Aquele que pertence a Deus, aquele que é de Deus, tem o seu nome escrito no livro da vida, tem o seu nome no rol do céu, e o próprio Deus que escolheu, o próprio Deus que te chamou, né, vai garantir que o seu nome jamais seja tirado do rol do céu. Aquele Deus que te chamou, aquele Deus que te resgatou, Ele jamais permitirá que o seu nome seja tirado do livro da vida, do rol do céu. Ao contrário, né, aquele que é dele, que não se amoldou a esse mundo, seguiu fielmente Jesus, Ele, Jesus, vai confessar o seu nome diante da corte celestial. Olha só, gente, esse versículo. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos anjos, irmãos. Reconhecerei diante do meu Pai e dos anjos. É isso que Jesus vai fazer com os seus na eternidade. É isso que nos espera, irmãos. Em nome de Jesus. Nós estamos aqui de passagem e moraremos com o Senhor nos céus. E versículo 6, para terminar. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele termina aqui com essa frase que é padrão, né? A gente tem visto aqui em toda a carta, né, ele terminando, né, com essa frase, né? E a gente entende que essa frase quer dizer assim, não é para ouvir somente com o ouvido, né, mas é para ouvir com entendimento. Ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Um entendimento só o Espírito de Deus dá, né? Só o Espírito de Deus que abre corações, abre mente para que nós possamos entender dessa realidade pregada há mais de 2000 anos. Só o Espírito de Deus que abre nosso coração. Ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou seja, ouça com entendimento que o Espírito de Deus quem dá. Quem dá, irmãos? Essa é a igreja de Sardes, irmãos. Pesada, né? Eu estava no telefone com um amigo aqui e tal, antes de começar o estudo, eu falei, não, hoje eu vou falar sobre a igreja de Sardes. E de fato é muito pesado, irmão, mas é uma realidade. É muito pesado, né, quando a gente fala dessa questão de hipocrisia, tem fama de que vives, mas está morto, né? Mas é uma realidade nessa igreja.
E é uma realidade em muitas igrejas também, muitas igrejas. A gente aprende que com essa igreja, que o nosso nome, ele pode, ou o nome do ser humano, ou o nome das pessoas, o nosso nome pode constar no registro de uma igreja, sem estar no registro de Deus. Olha só, gente. É muito pesado isso. Pode ter carteirinha de membro, fazer parte da igreja, instituição, né? Ou igreja institucionalizada. Mas ainda assim não ter o nome registrado ou sem estar no registro de Deus. No registro da Lagoinha, mas não está no registro do livro da... Exatamente. Está no registro da Lagoinha, está no registro da Getsemane, está no registro da Igreja Presbiteriana, da Universal, mas não está no registro de Deus. Isso é um fato. Perceba que sempre existiu, não é de agora. Às vezes a gente olha a igreja assim, nossa, a igreja que eu congrego lá, mas não é de agora, irmãos. Não é de agora. Importa para nós que o nosso nome esteja no livro da vida. No livro da vida. Ter reputação, né, ou ter apenas reputação de estar vivo é insuficiente. A igreja de Sardes tinha reputação de que estava viva, mas estava morta. Mas estava morta. Sabe que eu lembrei aqui, nessa parte que fala do ladrão, né, que fala muito, às vezes fala muito, né, Jesus virá como um ladrão para quem não está preparado. Eu estava na missa, domingo, com o meu pai, eu fui acompanhar ele, e o padre estava falando que eles estavam celebrando a Epifania, que era a primeira manifestação de Jesus após o nascimento, né? Que era quando os magos iam para lá ver. E aí ele estava falando, e é uma coisa que a gente vê como é que a história se repete ao longo da Bíblia inteira, desde o Antigo Testamento até hoje, porque ele estava falando, você vê, Jesus estava nascendo, era o rei, os judeus que deviam estar lá orando, né? Eles estavam orando, eles estavam lá cumprindo todos os rituais, eles tinham que estar alertos para ver a estrela, para sentir que Jesus veio. Jesus veio como um ladrão, porque quem viu Jesus mesmo foram os magos que eram pagãos. Então, assim, isso vai se repetindo sempre, né? Jesus vem e quem está ali orando de fachada não enxerga, não vê. E ele virá como um ladrão na volta dele também, né? Que o texto quer nos orientar, tipo assim, pegará aqueles que não confessaram ele despreparados, né? E o último versículo aqui, para a gente encerrar, em Mateus capítulo 10, versículo 32, Jesus disse, né? Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Muito forte isso, né, irmãos? Muito forte. Mas, palavras de Jesus, né? De Jesus. Fala, Marcelão. Como é o nome da última congregação que você citou aí? Não, mas aí que é interessante, né, cara? O versículo 4, eu creio que fala muito bem sobre isso aí, né? Porque mesmo uma igreja morta, o versículo 4 aqui ele vem citando, né? Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram, as suas vestes, e comigo andarão vestidos de branco, porquanto são dignas. Eu creio também que nessas congregações aí que são citadas como não levam a palavra a sério, eu creio também que tem pessoas ali dentro ali que são salvas. Uai. Lógico. Pessoas ali, se tem pessoas sinceras ali clamando pelo nome de Jesus, tem alguns que acreditam que se a pessoa está clamando por Jesus sinceramente, tem alguns que acreditam que uma hora ou outra ela vai sair de lá. Mas tem, garante que não tem uma pessoa sincera ali. Embora tenha alguns que falam que se existe uma pessoa sincera ali, com o tempo ela vai sair de lá, de uma igreja que de fato destoa e muito, né, dos princípios cristãos. Mas tem. Porque pelo o 4 e o 5 aqui, essas pessoas ainda permaneceram naquela igreja.
elas não nem saíram da igreja. Quais você fala? As... O 4 e o 5 aqui, ó, que ele fala que mas também, no o 4 ele fala, mas também tem insights algumas pessoas. Não, tinha gente lá. Então, elas receberam aquele falso ensino ali, no meio daquelas pessoas que estavam mortas já e fazendo um falso evangelho, mas elas não se contaminaram. Sim. Então eu creio exatamente. por essa situação. Tem um pastor que, um pastor que eu vi expondo esse texto, falou assim: e a gente deve orar para essas pessoas saírem de lá. Palavras dele. E eu não falaria dessa forma, né? Mas talvez a gente pode orar também para que Deus possa alcançar essas pessoas, né? Ou para que Deus possa... mudar o cenário em vez de sair de lá. Mais ideal. Amém, irmãos? Amém, então. Vamos orar? Glória a Deus, vamos orar. Vem cá, Dona Esther, bater nossa foto.